Shiro era um funcionário comum no Japão moderno, vivendo uma vida sem graça, com a mesma rotina todos os dias, sempre ansiando por algo mais. Todas as manhãs, acordava e pegava um ônibus para o escritório. Trabalhava até o fim da noite antes de voltar para seu apartamento bem simples, onde passava o resto do tempo assistindo vídeos aleatórios no TikTok. Ele sempre queria mais da sua. A vida, e seus desejos finalmente se realizam. Quando, numa noite, ele acorda e se vê num vazio branco, sem nada para ver, seus olhos logo se ajustam, e ele descobre que está sentado em frente a um ídolo do K-pop de cabelos brancos, que afirma ser Deus. Shiro não é uma garota de 13 anos, então ele permanece ali, sem se impressionar, perguntando onde exatamente ele está. O deus do K-pop revela que Shiro havia morrido. E está, no momento, numa encruzilhada, com sua alma prestes a sumir para sempre, mas Deus está disposto a lhe dar uma alternativa. Deus revela que pode enviá-lo para um mundo de fantasia diferente, chamado Madius, se ele quiser, onde ele poderá reviver sua vida como quiser. Isso chama a atenção de Shiro na hora, que sentiu que era um sonho realizado. O Deus imediatamente pega uma prancheta e começa a escrever, passando as habilidades especiais que ele integraria em Shiro, e logo o tempo acaba e Shiro é enviado para o mundo de fantasia de Madius. Quando Shiro acorda novamente, ele se encontra no meio de uma floresta, e fica radiante com a perspectiva de ter uma segunda chance na vida. Ele se levanta na hora e começa a explorar o mundo, e logo encontra uma saída da floresta, onde avista uma vila distante, bem no meio do nada. Ele logo sente vontade de dar uma olhada para ver o que havia de interessante por lá, mas decide que, se aparecesse sem dinheiro, as pessoas achariam ele suspeito e nem sequer dariam comida para ele. De repente, ele se lembra do que Deus lhe disse que ele teria habilidades de exploração aprimoradas, que poderia usar para encontrar itens valiosos e ingredientes para vender e fazer uma boa grana. Ele se levanta com confiança, segurando um cajado nas mãos, e grita para ativar a magia, apenas para perceber que nada aconteceu. Isso o assusta, fazendo questionar se foi enganado por aquele Deus, mas logo ele entende que simplesmente não usou a palavra certa. Ao usar o termo busca, a magia de reconhecimento ativa, mostrando instantaneamente a localização de cada item colecionável. Um objeto na floresta. Ele percebe que essa habilidade é realmente útil e tenta usar outra, que lhe permite obter mais informações sobre aquele objeto específico. Ele tenta uma combinação de palavras. Quando finalmente a palavra analisar o ajuda a ativar suas habilidades, ele consegue obter mais informações sobre o tipo de coisas que poderia coletar. Como você em um buffet, Shiro agarra. Ele pega absolutamente tudo que consegue e analisa os níveis antes de colocar tudo na sua bolsa lateral, que também é mágica e permite que ele guarde o máximo de coisas possível sem nenhuma taxa oculta. Com todos os materiais reunidos com segurança na sua sacola, ele decide seguir em direção à vila. Quando o sol começa a se pôr no horizonte, Shiro finalmente chega ao portão principal da vila, que estava sendo vigiado por um único guarda. Shiro cumprimenta o homem, que acorda de seu sono, e descobre que os moradores dessa vila são todos baixinhos, fazendo de Shiro mais alto ali, o que significa que ele tem bastante sorte com as mulheres. O guarda pergunta se Shiro é espadachim ou cavaleiro, mas se surpreende ao saber que ele é, principalmente, um coletor, o que não é muito comum nesse mundo. O guarda abre a porta para Shiro e pede que ele procure a loja principal no centro da vila, que geralmente lida com esse tipo de coisa. Shiro entra na vila tranquila e começa a seguir pela rua larga, onde muitos moradores observavam de longe, se perguntando quem era aquele forasteiro. Shiro, no entanto, vai direto para a loja principal e entra na loja escura. O homem. A atendente atrás do balcão o recebe calorosamente e pergunta o que ele quer vender. Shiro tira uma pedra oval e lisa, que a vendedora pega e reconhece imediatamente como sendo o cocô da tia comedora. Ela afirma nunca ter visto um exemplar tão perfeito e diz a Shiro que adoraria comprá-lo dele por 5 moedas de prata. Ele percebe que 5 moedas de prata é praticamente $350, que é mais dinheiro do que a maioria de vocês vai ver na vida. Ele topa na hora, o que deixa o dono da loja bem contente, que não para de coçar o rosto. O dono pergunta se o Shiro tem mais alguma coisa para vender e ele mostra tudo que juntou na floresta. O dono fica completamente boquiaberto com a quantidade de itens, de uma qualidade impressionante, e pergunta a Shiro por que ele viria para uma vila pequena como essa para vender itens tão incríveis, que lhe renderiam muito dinheiro em qualquer cidade grande. Shiro logo inventa uma história, dizendo que é apenas um viajante que tem recolhido coisas e andado por diferentes partes do país. O dono da loja reconhece seu talento, no entanto, e oferece um emprego para ele coletar algumas gemas valiosas.
as montanhas geladas próximas, onde ele também poderia encontrar alguns monstros. Shiro não tinha muita certeza se queria encarar uma missão dessas agora, mas o dono da loja promete pagar uma boa grana pelas gemas, o que não lhe deixa muita escolha a não ser aceitar. Com isso, ele se despede do dono da loja e perambula pela vila, encontrando finalmente uma hospedaria para si. Garante um quarto bem confortável. E ali jaz na cama dura, cansado do trabalho do dia, desejando poder tomar um banho e tirar toda a sujeira de si. Naquele instante, ouve-se uma batida na porta, e uma jovem entra no quarto com uma banheira cheia de água para ele se lavar. Shiro, no entanto, sempre tomou banhos e pergunta que diabos ele faria com aquilo. A garota diz que ele está fedendo e precisa se lavar. Ele se limpou com uma toalha úmida, mas Shiro perguntou se eles tinham banheiro. A garota se confundiu com isso e disse a Shiro que não tinham, já que apenas os nobres podiam tomar um banho de verdade, enquanto os outros deveriam se limpar com água e toalha. Shiro não acreditava que algo tão básico como um banho fosse restrito aos plebeus, mas a garota explicou que alguns magos conseguiam fazer magia e proporcionar banhos para outras pessoas. Banhos em troca de dinheiro. Essa informação acende uma ideia na cabeça de Shiro, e ele empurra a garota para fora do quarto depois de entregar o dinheiro com uma gorjeta. Ao fechar a porta, Shiro começa a praticar seus feitiços e finalmente consegue usar um que o transforma em vendedor de água, permitindo que ele tome o banho tão necessário. Por fim, depois de se arrumar, ele se joga na cama de cansaço, ainda sentindo falta. Ele pula o banho, mas decide dormir para começar o dia cedo. Na manhã seguinte, ele acorda com o sol nascendo e segue em direção à floresta em busca de tudo o que puder coletar. Enquanto procura cogumelos, logo avista uma marca estranha vindo de um dos arbustos, então entra para investigar, e encontra um corpo em decomposição no chão. Ele leva um susto daqueles e cai de cara no chão, antes de recuperar o fôlego e dar uma olhada mais atenta. Ele percebe que aquele cara era um membro do núcleo de segurança, que deve ter morrido lutando contra uns monstros. Ele pensa em simplesmente ir embora, mas decide o contrário. Ele leva o corpo e enterra bem fundo, colocando sua espada como lápide para o túmulo do homem caído. Depois disso, ele decide preparar o jantar. E como o sol já estava se pondo, ele primeiro cria uma barreira mágica ao seu redor e depois senta no chão antes de colocar um caldeirão sobre uma fogueira. Não sendo nenhum ingênuo, ele decide preparar seu próprio jantar com alguns vegetais selvagens que encontrou e um pouco de carne que tinha. Ele faz um ensopado com os ingredientes, que fica incrivelmente saboroso, encerrando a noite da melhor forma. Na manhã seguinte, ele se dirige à floresta assombrada, completamente tomada por árvores mortas e névoa, dificultando a visibilidade mesmo durante o dia. Ele usa sua magia de luz para enxergar e adentra a floresta, sabendo que o local é conhecido por ter muitos monstros, mas, até onde consegue ver, não há nada vivo no interior. Começa a recolher tudo que tem valor, e logo termina de vasculhar o lugar, decidindo então sair. Ele avista a luz na saída e corre em direção a ela, sem saber que estava indo direto para uma beirada perigosa. Acaba caindo no buraco da caverna e certamente teria morrido se não fosse por sua rapidez de raciocínio ao usar magia de voo para recuperar o controle, começando a flutuar no ar. Ele toca o chão suavemente e solta um suspiro de alívio, percebendo quão perto esteve da morte. Decidi levar as coisas mais a sério e ter mais cuidado a partir de agora. Ele usa novamente sua magia de luz dentro da caverna, e para sua surpresa, a área é repleta de diferentes tipos de minérios. Rapidamente pega um pequeno martelo e começa a trabalhar, removendo os minérios das rochas ao redor, logo enchendo sua sacola com uma boa quantidade. Ele percebe outro minério à distância. Mas um terremoto repentino lembra de que não pode ficar muito tempo ali, então ele rapidamente usa sua magia de bola de fogo para arrebentar as rochas e conseguir minério mais rápido. Para sua satisfação, esse minério acaba sendo minério de Misreal, que o lojista tanto queria, então ele o guarda rapidamente, mas decide ir mais fundo mesmo após outro terremoto. Depois de um tempo, ele percebe um brilho azulado vindo do fim do túnel, então ele o segue, para descobrir uma abertura com o lago mais azul que já viu no meio dela. Ele desce rapidamente pelas pedras para examinar o lago, que se revela água mágica, nível SS disparado a coisa mais legal que ele encontrou até agora. Então ele decide na hora que precisa levar um pouco de volta, mas começa a se perguntar-se. Ele tem uma cantina grande o bastante para carregar água e se ela começaria a vazar. Mas antes que ele pudesse decidir algo, um enorme dragão negro emerge das profundezas, espalhando água para todos os lados e encharcando Shiro, que grita, perguntando quem o despertou de seu sono profundo. Shiro já viu o suficiente e nem pisca antes de voltar a ser o que sempre foi um cara comum, sem nada de especial. Curvava-se para cada pessoa em sua vida.
Reverenciava o dragão, pedindo desculpas por invadir seu covil, mas o dragão achou hilário, nunca tendo visto um homem tão corajoso, e perguntou quem ele era. Shiro respondeu que era um humano comum, o que o dragão se recusou a acreditar, sentindo uma enorme quantidade de energia mágica fluindo através dele, quase equiparável à magia. Energia nos próprios dragões. O dragão pergunta a Shiro se ele poderia ajudá-lo, já que apenas alguém com uma quantidade incrível de magia poderia tirá-lo da situação em que se encontra. Ele afirma ter um ovo que não está eclodindo, mesmo depois de muito tempo, e pergunta se Shiro poderia ajudá-lo com isso. Ele garante que não pediria para fazer isso de graça, e simplesmente toca a água, de onde dezenas de enormes minérios de Miss Real emergem. Shiro aceita na hora, então o dragão tira um ovo preto e o arremessa em direção a ele. Shiro agarra o ovo tentando ouvir um batimento cardíaco antes de se perguntar o que ele deveria fazer com aquilo. De repente, ele se lembra que ovos deveriam estar quentes, então usa sua magia de calor para aquecer a casca, que de repente começa, drenando a energia de Shiro, fazendo questionar se era tudo uma cilada e se estava prestes a morrer. Ele desmaia e se vê cercado por água morna, onde outro ídolo do K-pop de cabelo preto aparece, alegando que Shiro começou a fazer coisas sérias que estão desestabilizando o fluxo desse mundo. Shiro pergunta se morreu, mas o deus responde que ainda não, e com isso, Shiro volta para onde estava, acordando em escuridão. Ele usa sua magia de luz e descobre que o filhote de dragão finalmente eclodiu. O dragão parece radiante enquanto o pequeno dragão encontra seu equilíbrio no chão. O dragão agradece a Shiro pela ajuda e pede para ele escolher um nome. Como se estivesse louco, Shiro decide chamá-lo de Abel, e então o dragão simplesmente abalou Shiro ao dizer que, a partir de agora, Bi vai ficar com ele mesmo. Shiro não consegue acreditar que algo tão raro e lindo pudesse estar ligado a ele, mas o grande dragão negro diz que ele já é muito forte e certamente pode proteger o filhote. Com isso, o dragão desaparece sob a superfície da água, deixando Shiro e Bi para continuarem sua jornada juntos. Shiro e Bi saem da caverna, e já está noite. Bi começa a voar animada, pois é a primeira vez que ela vê o mundo lá fora. Shiro percebe que logo vai escurecer e decide montar acampamento ali perto. Em seguida, ele enche um copo com a água mágica do lago. O dragão antigo usou sua magia para conectar a bolsa mágica de Shiro ao lago. Porque a água mágica é essencial para o crescimento da Bi. Ela termina rapidamente um copo e pede outro, e Shiro a serve. No entanto, Bi gentilmente entrega o copo para ele, porque quer que ele também beba água nutritiva e fique feliz. Depois disso, Shiro usa algumas pedras mágicas para criar uma barreira, pulando o trabalho de recitar os feitiços inteiros em voz alta. Ele sabe que as pedras mágicas são algo bem incomum nesse mundo depois que ele lê um livro que comprou de Shakespeare, mas isso não é um problema para ele, já que consegue criar pedras mágicas com facilidade. Ele concentra magia de fogo na palma da mão e cria uma pedra mágica que produz uma chama controlada para cozinhar. Com o fogo aceso, Shiro começa a preparar um ensopado de carne e Bi começa a babar sem conseguir se controlar ao vê-lo. Shiro pensa que ela deveria. Consegue engolir um pouco de ensopado e serve uma tigela para ela. Alerta que está muito quente, mas Bi engole rápido e queima a língua, o que é bem patético para um dragão. Shiro tem que assoprar a comida para esfriar o suficiente para ela beber e Bi come até ficar cheia e exausta. Shiro acha ela muito fofa, mas então pergunta se ela não sente falta do pai. Ela corre para abraçá-lo, contando o quanto está feliz por estar com ele. Shiro verifica os atributos dela e descobre que ela já está no nível Bi e possui presentes notáveis. Ele se surpreende ao ler isso, mas pensa que, por mais forte ela seja, Bi ainda é uma criança e precisa de um adulto para guiá-la. Começa a dizer a ela que, mesmo sendo mais forte que ele, ela não deveria fazer nada precipitado e ouvir ele, mas o filhote de dragão está muito sonolento e ela começa a roncar no meio da leitura. Ao vê-la dormir, Shiro pensa que conseguiu uma parceira fofa, mas não da forma que ele esperava. Ele se pergunta se o deus fez isso de propósito. Na manhã seguinte, Shiro sobe o penhasco que ele caiu ontem e alcança a floresta. Para sua surpresa, a floresta parece completamente diferente e ele pensa que deve ser uma das coisas estranhas que acontecem nesse mundo. Enquanto Bi começa a explorar a área próxima, Shiro decide procurar itens úteis e encontra um monte de ervas novas. De repente, ele sente um formigamento estranho e, no instante seguinte, Bi surge voando em sua direção, visivelmente assustado com alguma coisa. Shiro imediatamente procura por monstros nas redondezas e um monte de indicadores aparecem no radar.
É surpreendente, já que ele não encontrou nada no dia anterior e se pergunta se o cheiro ruim que afastava os monstros foi levado. Não tem medo de lutar contra eles, porque pode conseguir materiais valiosos depois de derrotá-los. Contudo, o perigo não está só na floresta e logo surge uma rocha de nível marinho. Uma falcão aparece atrás dele. Bi está apavorado com a aparência feroz da criatura, mas Shiro a acha fofa comparado ao dragão ancestral. Ao ler a descrição da criatura, descobre que sua carne é saborosa, e isso já basta para que ele a casse. Primeiro, ele cria um escudo e depois lança estacas de gelo na falcão, derrubando-a instantaneamente. Shiro fica feliz por ter conseguido um ingrediente, mas então, Bi aponta para os monstros que vêm da floresta. Ele se vira e encontra lobos com cobras no lugar da cauda e decide enfrentá-los corpo a corpo. Lança feitiços de encantamento para deixar seu corpo mais leve e rápido. Então, quando o primeiro lobo ataca, ele desvia pulando bem alto. Em seguida, endurece o corpo com magia e dá um chute na cabeça do primeiro lobo. Acabou com ele na hora. Os outros lobos o atacam, mas Shiro é rápido demais para eles. Ele desvia dos ataques e os derruba com chutes poderosos e ágeis. Shiro recolhe carne de todos os monstros, mas logo avista mais criaturas saindo da floresta. Ele está irritado agora, porque não pode lutar para sempre, então Bi decide ajudá-lo. Ela tenta voar carregando e Shiro pensa. Ela insiste que não consegue. No entanto, Bi usa toda a sua força feminina para animá-lo e Shiro decide ajudar, diminuindo seu peso. Ele lança um feitiço para se tornar mais leve, mas Bi não esperava aquilo e de repente dispara para o céu. Shiro entra em pânico e diz a ela que está voando muito alto, e a surpresa faz com que Bi o derrube. Shiro começa a gritar enquanto cai no chão, mas as árvores agem como um amortecedor e ele aterrissa em segurança. Bi voa atrás dele e começa a lamber seu rosto, e Shiro, como Loki, fica irritado com isso. Ao se levantar, ele percebe que eles saíram da floresta porque Bi foi mais rápida que um caça. Ele agradece a ela por ajudar e pede para ela controlar um pouco mais seus poderes da próxima vez, porque ele é bem mais sensível que ela, mas Bi não entende essas coisas complicadas. Palavras e o abraça com força, quase quebrando algumas costelas. Depois disso, eles retomam a jornada para a vila e Shiro começa a agitar um galho que encontrou na mochila. Ele diz para Bi que é um galho da lendária árvore Igressel, que supostamente personifica o mundo inteiro, mas que está atualmente adormecida. Bom, Bi sabe como acordar o galho dormindo e ela solta uma nuvem de um cheiro bem forte, que transforma o pequeno galho em um cajado. Shiro fica chocado ao ver isso e se pergunta se alguém como ele, um mero coletor, consegue sequer usar um cajado. Ele não quer que as pessoas pensem que ele é um mago qualquer, mas seus pensamentos são interrompidos quando ele ouve um rugido alto. Shiro fica imediatamente em alerta e pronto para lutar, mas Bi voa na direção do rugido, o que o deixa preocupado com ela. Shiro a segue e a encontra andando em círculos ao redor de uma árvore. Ao chegar perto, ele encontra um elfo maltrapilho e exausto e pergunta se ele foi atacado pela criatura. O elfo se recusa a responder. De repente, seu estômago emite um barulho alto que deixa Shiro em pânico. A mulher elfa diz a ele que não come nada há 3 dias e Shiro não consegue acreditar que aquele rugido assustador está vindo do próprio estômago dela. Ela pede água e ele imediatamente. Ele entrega a garrafa para ela, que esvazia de uma vez só. A água a acalma um pouco, mas não alivia a fome, e Shiro começa a procurar a lancheira que trouxe. Ele oferece a lancheira para a garota élfica, que devora tudo avidamente e então dispara um raio de alegria, dizendo que a comida é tão boa que ela se sente no paraíso. Shiro se surpreende, pois nunca imaginou que elfos pudessem ser tão desinibidos. Mas ele diz a ela que a comida está boa só porque ela está faminta há 3 dias. Em seguida, pergunta como ela conseguiu acabar com a comida tão rápido, sendo que há uma vila não muito longe de onde ela está. Ela se sente desconfortável com a pergunta e então Shiro começa a provocá-la, dizendo que até os mais leigos carregam um lanche quando estão viajando. O elfo fica irritado e quase começa uma discussão com ele, mas Shiro imediatamente recua porque ela fede. Esse que achava que elfos cheirariam a hortelã e morango, mas ela cheira esterco fresco. A elfa fica brava com ele e diz que não conseguiu se limpar porque teve que acampar por muitos dias. Ela se prepara para ir embora logo em seguida, agradecendo a Shiro pela comida, mas dizendo a ele que é ridículo zombar de alguém que você acabou de conhecer. Ela foge com aquilo e Shiro fica decepcionado após seu primeiro contato com o elfo. De qualquer forma, ele volta a coletar materiais e depois sai da floresta. B avista uma carruagem vindo de mais de 1 quilômetro de distância, e Shiro fica bem impressionado com isso.
Logo, a carruagem chega perto o suficiente e Shiro fica boquiaberto ao ver um unicórnio puxando o ar. O comerciante que dirigia a carroça se surpreende ao vê-lo também e pergunta o que ele está fazendo ali. Shiro diz que está indo a pé para a vila de Turmi, e a família do comerciante espreita para ver quem está lá fora. O homem olha para o cajado de Shiro e pergunta se ele é um mago ou algo assim, e ele responde, nervoso, que é apenas um coletor. Isso soa mais impressionante. Por que coletar? Especialistas são raridade nesse mundo. O homem então convida Shiro a ir com eles, já que também estão indo para a vila de Turmi. Ele pergunta se será um problema alguém tão alto e corpulento como ele ir na carruagem, mas o homem não vê qualquer dificuldade. Shiro aceita a proposta e entra na carruagem, descobrindo que as crianças o acham engraçado por causa da sua altura. Agradece à família por darem uma carona, e eles dizem que não é nada demais, porque as pessoas da região sempre se ajudam. São muito receptivos com ele, e Shiro sente que eles são excessivamente confiantes. Ele pergunta o que fariam se ele fosse deixado para trás, e tenta assustar as crianças, mas o garoto diz que ele não pode ser abandonado porque o sino não tocou. Shiro não entende, então a mulher mostra a ele um sino com cristal mágico dentro. É um dispositivo que toca quando alguém de má índole está por perto. Shiro se impressiona com a ideia e pensa que também pode fazer o cristal mágico. De repente, ele se lembra que não se apresentou, então conta sobre si mesmo para a família, e eles se apresentam também. O homem que dirige a carruagem é Pulum, a esposa dele se chama Elisa e os filhos se chamam Unin e Caim. Enquanto eles estão se cumprimentando. De repente, B começa a fazer barulhos e as crianças notam que o som vem das costas de Shiro. Elas ficam curiosas para ver o que ele está escondendo sob o casaco e Shiro fica nervoso, dizendo que é um monstro raro e que elas podem se assustar ao vê-lo. Elisa diz que não é para tanto, já que aventureiros geralmente têm monstros os acompanhando. Essa afirmação Shiro teve que dar espaço para que ela se soltasse, mas só depois de alertá-la para não morder ninguém. As crianças estão encantadas com a fofura da B, mas os pais estão surpresos, já que dragões são monstros bem raros. Pulum perguntou a Shiro se ele era um cavaleiro de dragão, já que ele tem um dragão de estimação, e ele explicou que por acaso encontrou um ovo de dragão e o chocou, o que deixou Pulum e Elisa ainda mais chocados. Dizem que cavaleiros de dragão são bem difíceis de encontrar e dragões são ainda mais raros. Shiro fica curioso sobre os cavaleiros de dragão agora e, baseado no anime que ele viu em outra vida, ele acha que eles devem ser bem perigosos. Logo, o cavaleiro chega e a família decide montar acampamento. Shiro cria luz e então coloca pedras mágicas ao redor do acampamento para criar uma barreira. Ele vive espalhando que as pedras mágicas vão afastar os monstros, mas se acontecer alguma coisa, o B avisará. A família confia plenamente no B, e não em Shiro e nas pedras mágicas, o que deixa Loki bem chateado. Depois disso, Elisa se prepara para fazer o jantar, mas Shiro insiste em cozinhar. Ele tira os utensílios e os ingredientes da sua bolsa mágica, que é mais uma surpresa para a família. Ele então prepara comida com os ingredientes que encontrou naquele dia, e todos ficam impressionados com o sabor. Pulum até começa a chorar por causa do tédio de comer carne seca todos os dias da viagem. Ele diz que o Shiro é, com certeza, um mágico e o mago do paladar. Todos começam a rir disso, e então cantam e dançam. Antes de dormir. É uma experiência nova para o Shiro, que estava acostumado a jantar sozinho na terra, e ele sente que ter companhia enquanto come é realmente muito bom. Palom já está trabalhando, limpando as rédeas e a carruagem. Enquanto as crianças ficam no mundo delas, com B aconchegado entre elas, Shiro já está de pé e sentado no chão, passando tempo enquanto lustra suas tesouras. Elisa também sai da carruagem depois de organizar tudo e cumprimenta Shiro, dizendo que quem cuida bem de suas ferramentas é um bom aventureiro. Shiro percebe que, ultimamente, ele tem curtido bastante a vida, e mesmo tendo pegado a classe de coletor por puro acaso, talvez ele tenha talento natural para isso. Logo, eles se preparam para continuar a jornada, mas dessa vez, Shiro pergunta se pode dirigir um pouco e Palom concorda na hora. Em breve, ele estava no banco da frente, ao lado de Palom, e seguiram viagem sem problemas. O unicórnio parece ser um bicho bem esperto, pois escuta e responde aos comandos de Shiro. Cada ordem. Logo, B também acorda de vez e voa direto para Shiro, para então se acomodar perto de suas pernas. Após uma viagem tranquila de mais algumas horas, eles finalmente avistam a primeira visão da vila de Torme, e logo chegam ao portão da frente. Shiro desce ali mesmo, enquanto Palom e sua família agradecem a ele pelo tempo maravilhoso que tiveram com ele antes de seguir em frente. O guarda parece reconhecer Palom, comentando que Palom sempre traz a primavera com ele.
Isso chamou a atenção de Shiro, e ele perguntou ao guarda o que exatamente Palom fazia. O guarda respondeu que Palom e sua família viajam em busca de regiões mais quentes, pois ele é tecelão. Sempre que Palom chega a esta vila, significa que a primavera e o verão estão chegando também. Segundo o guarda, a caça tem sido mais escassa por estas bandas ultimamente, o que fez Shiro entender por que Palom estava tão contente com a comida. Ele agradece a Deus por lhe dar a habilidade de ser um bom coletor, já que nunca precisa se preocupar em encontrar comida ou dinheiro. Um tempo depois, ele vai encontrar o dono da loja que lhe designou a missão e mostra a ele todos os seus troféus. O dono da loja dedica um bom tempo para examinar os itens um por um, mas parece particularmente interessado em uma das pedras. Logo, ele se volta para Shiro, perguntando onde ele encontrou essa pedra em específico. Não é só mitril comum, mas sim mitril mágico. Shiro não faz ideia disso, mas o dono da loja insiste que é algo lendário. Isso finalmente o pega de surpresa, e ele pergunta se é caro. O dono tenta fazê-lo entender a importância da descoberta, dizendo que essa pedra contém uma quantidade imensa de mana concentrada, e que apenas 2 ou 3 seriam suficientes para substituir todas as pedras mágicas do reino. Shiro fica chocado com isso, mas não quer revelar sua habilidade especial, então diz que simplesmente encontrou por acaso. O dono da loja não acredita, dizendo que, mesmo que tenha sido sorte, ele definitivamente tem muita habilidade e uma boa dose de sorte. Ele diz a Shiro que suas habilidades estão sendo desperdiçadas ali, e que ele deveria seguir para a próxima cidade grande, vindo dessa vila chamada Belkan. Lá, ele encontrará pessoas que realmente têm dinheiro para comprar coisas assim. Ele também vai aprender mais sobre este mundo. Sugere que ele se junte a uma guilda que possa oferecer conhecimento de nível avançado, o que certamente o ajudará em futuras aventuras. Mais tarde naquela noite, ele relaxa no seu quarto e começa a pesquisar mais sobre guildas e aventuras, percebendo que ser um aventureiro pode realmente ser muito vantajoso para ele, mas ele não está com pressa. Decide que o próximo passo seria partir e se juntar a uma guilda, mas por enquanto ele vai ficar por Torme por um tempo. Alguns dias se passaram durante os quais ele oferece a criatura que abateu há alguns dias para ser preparada para toda a aldeia. Como a caça estava escassa, todos adoraram o sabor da carne, provavelmente, da salmonela, mas até os bandidos da aldeia estavam se divertindo, missão cumprida. Ele passa mais alguns dias perambulando pela aldeia, juntando algumas coisas, mas logo se prepara para partir. A simpática senhora lhe dá um monte de temperos e especiarias para levar na viagem, antes de dizer que os moradores adorariam tê-lo por mais tempo, já que todos se acostumaram com sua presença. Shiro promete voltar um dia, mas por enquanto precisa seguir em frente para garantir que esteja bem provido. A senhora lhe oferece várias refeições caseiras, já que a viagem para Belkan é longa, e vai levar quase um mês para ser concluída. Ela pede para ele voltar a essa vila se um dia sentir saudade. E Shiro agradece antes de retornar ao seu quarto. Ele coloca B para dormir para a longa viagem de amanhã e estava prestes a se deitar também. Quando pensa em como a vila tem sido gentil com ele até agora e pensa que provavelmente deveria retribuir também. Com isso, ele se levanta da cama e vai até a mesa, onde olha para o candeeiro e a pedra mágica de mitril. Com isso, ele pensa em como os guardas da vila precisam ficar de fora, dia após dia, só para garantir que nenhum monstro entre. Então, ele usa sua criatividade e a mana das pedras mágicas para fundir o lampião e criar um novo item mágico. Na manhã seguinte, quando estava pronto para partir, toda a vila foi se despedir dele para sua jornada. Ele percebe como essa pequena vila se tornou seu verdadeiro lar agora, para onde ele certamente voltará. Então, ele oferece a eles o objeto mágico que criou. Diz ao guarda que o item pode conjurar uma barreira mágica ao redor deles, protegendo-os de qualquer monstro perigoso que se aproxime. A vila está extremamente agradecida por um presente tão incrível, mas o dono da loja pega o item nas mãos e examina-o, antes de perguntar a Shiro se ele usou uma pedra de mitril encantada para fazê-lo. Ele abre a base e tira a pedra de lá, para descobrir que ela estava ali mesmo. Mas antes que ele pudesse protestar e pedir para Shiro levar a pedra consigo, Shiro foge, pedindo ao dono da loja para guardá-la para a vila. A vila inteira acena para ele enquanto sua jornada recomeça. O ar da manhã está fresco em seu rosto enquanto ele vagueia pelos campos abertos, aproveitando o lindo dia, quando de repente ele se depara com um enorme monstro caranguejo. No início, ele leva um baita susto, mas decide verificar os atributos da criatura, percebendo. É um monstro de nível marinho, o que significa que não deveria ser muito difícil de lidar. Ele também percebe que o caranguejo é comestível, o que o deixa com água na boca, enquanto ele diz a B que carne de caranguejo é realmente deliciosa.
Ele se prepara para a luta e usa sua magia para endurecer o corpo. Mas antes mesmo que ele pudesse planejar um ataque, B já usou seu ataque supersônico, derrubando-o na hora. Antes que ele pudesse sequer começar, mais 2 caranguejos apareceram ao redor dele, movendo-se de um lado para o outro. Ele começa a bolar um plano, pensando que os caranguejos só conseguiam se mover lateralmente, o que ele poderia usar a seu favor. Mas, para seu horror, os caranguejos imediatamente avançam direto em sua direção. Sem tempo para desviar do ataque, ele se pergunta se é ali que sua jornada termina. Felizmente, B não é tão atrapalhado quanto ele, e o agarra pelo colarinho antes de levantá-lo. Ele o arremessou para o alto, enquanto os 2 caranguejos se chocavam com violência. Ambos morrem instantaneamente. Mas o perigo não havia terminado, pois o primeiro se levantou e começou a correr em sua direção novamente. Shiro, porém, estava mais preparado dessa vez, e sacou seu cajado antes de acertar um ponto alto, eliminando a criatura na hora. Aquela noite, eles se prepararam para um jantar farto, então Shiro usou seus encantamentos para reforçar seu. Com a mão, ele cortava as pernas de caranguejo, antes de colocá-las em uma panela, adicionando água e outros temperos para criar um ensopado encorpado. Quando a carne ficou pronta, eles abriram as cascas e deram a primeira mordida em um caranguejo nesse novo mundo, adorando sabores intensamente. Shiro se sente satisfeito e diz a B o quão bem ele está se sentindo, e como está ansioso para viajarem mais, para poderem experimentar mais sabores desse mundo maravilhoso. Aparentemente, os moradores da vila eram uns impostores. Tenho quase certeza que não demorou um mês para ele chegar à cidade de Belt, uma estrutura protegida e gigantesca, cercada por água de um lado. Ele se junta a outros camponeses na fila para entrar na cidade, mas percebendo que poderia chamar atenção. Usa sua magia para fazer sua bolsa mágica parecer normal, e até pede para o B se esconder por um tempo. Logo, ele é chamado pelo departamento de imigração, onde um fiscal examina sua bagagem e identificação para garantir que ele não esteja lá para derrubar prédios. Eles parecem bem relaxados, usando apenas uma varredura mágica básica para verificar se ele tem antecedentes criminais, enquanto a mulher revista a mochila dele, mas não encontra nada fora do comum. Shiro está curioso para saber como suas estatísticas aparecem para os outros, mas percebe que devem parecer normais, já que o Deus se certificou de que ele não chamasse muita atenção. O cara diz a ele que parece tudo certo, mas ele tem uma espécie de bênção do dragão, o que está os deixando confusos. Shiro decide revelar a verdade e mostra B para eles, que ficam imediatamente encantados com a fofura. Mas o agente da TSE pede para ele colocar uma etiqueta no dragão, já que não podem ter armas nucleares soltas por aí. Shiro usa uma pulseira que tinha e coloca em volta da cauda de B, o que marca a conclusão da imigração deles, e eles são recebidos na cidade. Ele se encanta de cara com a cidade agitada, vendo pessoas de todas as raças caminhando juntas para seus destinos, comprando comida, providenciando equipamentos, indo para os salões de treino, entre outras coisas. Ele observa tudo maravilhado, antes de notar o salão dourado à distância. Segue direto para o local, entra no salão e se depara com um lugar lindo, cheio de guerreiros de todos os tipos. De repente, alguém se aproxima. Uma garota coelhinho enviada por alguém o recebe na guilda e pergunta se ele gostaria de se registrar ali. Shiro acena com a cabeça e a segue até o balcão, onde ela nota todas as informações dele e pergunta se ele já teve alguma experiência em combate. Shiro responde que não teve muita, mas já enfrentou um pássaro esquisito, alguns lobos-serpentes e um bando de caranguejos enormes. Arya parece confuso e pergunta se ele tem alguma prova para tudo isso, então esse sujeito chega. Entra no compartimento e bolso dele, e tira um caranguejo morto inteiro antes de colocar na mesa. Para quebrar com o peso, a Arya se assusta e foge para fora, enquanto todos os membros do grupo se reúnem para ver o que aconteceu. Um dos peludos ali usa sua habilidade especial para verificar a Shiro e informa que ela deveria se acalmar, pois Shiro não parece ser uma pessoa perigosa. Shiro fica um pouco confusa com isso, mas o peludo explica que ele tem uma habilidade especial, que permite que ele veja as intenções de cada um caso apareça vestido de vermelho. Isso significaria que ele quer causar problemas, mas como ele apareceu de azul, tudo deve estar bem. Shiro fica contente com isso, mas os outros perguntam por que ele está carregando um caranguejo morto. Shiro responde que, obviamente, ele quer comê-lo, já que só um bobo jogaria fora a carne de caranguejo. Mas isso escandaliza os membros do grupo, já que parece que as pessoas desse mundo não comem camarões, mas ainda são mais tolerantes que os Estados Unidos na época do Trump, então deixam ele viver como quer. Com isso, a pelagem dele diz que ela deveria finalizar o cadastro dele.
Ele pergunta ao Shiro se ele tem algum parceiro, e Shiro responde que, por enquanto, seu único parceiro é sua abelha dragão. Shiro realmente causa impacto nas pessoas ao redor, já que elas raramente viram dragões na vida, e para uma pessoa ser um coletor, o que já é uma classe incomum, e ainda ter um super raro. A prova é quase impossível, mas Shiro está lá. Ele logo começa a chamar a atenção, com algumas guildas o convidando para seus eventos. Arya decide levá-lo para o próximo cômodo para um pouco de privacidade, mas enquanto Shiro esperava um favor embaixo da mesa, tudo que ele recebeu foi o selo da guilda no documento, provando que ele é um aventureiro de verdade. Com isso, sua inscrição está completa e Arya o recompensa com uma pulseira de cobre, indicando sua patente como F, que é por onde todo membro novo precisa começar. Shiro nem liga, no entanto, já imaginando todas as aventuras incríveis que ele vai viver agora. Mas é aí que o vídeo termina. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Valeu por assistir, e até a próxima!